Nós vamos falar sobre o novo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Elivaldo, primeiro vamos rever aí, para quem ainda... Vamos ver, para quem ainda não viu, rever, para quem já assistiu ontem aqui no SBT, a entrevista exclusiva que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao SBT. Nós temos quase 13 milhões de desempregados no país. E quais medidas o senhor pretende adotar para solucionar esse problema? Temos conversado bastante com a equipe econômica. Nós devemos desburocratizar, desregulamentar muita coisa e ser parceiro do empreendedor, do patrão, do comerciante, do produtor, para exatamente, ao facilitar a vida deles, quem sabe diminuindo a carga tributária em parte, a gente estimule a chegada de emprego no Brasil. O vice do senhor, general Mourão, disse que gostaria de ver a reforma da Previdência, que foi proposta pelo governo Temer, em votação no Congresso ainda este ano. O senhor concorda com isso? Olha, a reforma nossa é de pouco diferente da do Temer, mas nós vamos procurar o governo e procurar salvar alguma coisa dessa reforma. Eu acho da forma como ela está sendo proposta, não adianta eu ser favorável ou o general ser favorável, né? Nós temos que ver o que pode ser aprovado, que passa pela Câmara e pelo Senado. Agora, nós não podemos não aprovar nada no corrente ano. Ela é bem-vinda e será feita, no que depender de nós, com muito critério e muita responsabilidade. Vamos falar um pouquinho de economia. O futuro ministro do senhor, Paulo Guedes, tem uma previsão de acabar com o déficit de 139 bilhões de reais nas contas públicas em um ano, ou seja, passar das contas públicas no vermelho para o azul. Como que seria possível essa solução? Ele quer enxugar a máquina o máximo possível, né? Reduzindo o número de estatais e reduzindo despesa, até para servir como exemplo. Esse caminho tem que ser procurado, mesmo sabendo que com essas medidas não seria o suficiente. O que nós temos conversado é o seguinte: temos que tomar medidas de modo que entre mais dinheiro no caixa do Tesouro sem aumentar a carga tributária. E como fazer isso? Exatamente, não é nenhuma fórmula mágica, né? A Inglaterra fez uns 20 anos atrás, o Trump fez há pouco nos Estados Unidos, sabendo que são as economias completamente diferentes, mas não temos outro caminho a não ser diminuindo a carga tributária. O senhor disse aqui numa conversa informal antes da gente começar a nossa entrevista que pretende anunciar a equipe de governo até o início de dezembro. O senhor já tem alguns nomes confirmados, como o general Heleno da Defesa, Onyx Lorenzoni na Casa Civil, Paulo Guedes na área econômica e também o Marcos Pontes está quase confirmado na ciência e tecnologia. E o senhor disse também que iria conversar com o juiz Sérgio Moro. Qual que é essa conversa? Seria para qual ministério? Olha, sempre eu entendi que pessoas do perfil dele seriam muito bem-vindos ao Supremo Tribunal Federal. Mas temos aí em aberto o Ministério da Justiça. Ele é uma pessoa excepcional, tem a tremenda... goza de um respaldo muito grande da população e tem conhecimento. Através de uma rede social, o seu adversário, né, o Fernando Haddad, desejou ao senhor boa sorte. O senhor pretende conversar com ele? Já conversou? Como que pretende tocar essa relação com a oposição? A oposição é bem-vinda. Ela pode, em sendo responsável, evitar que você cometa um deslize. Pode aperfeiçoar projetos. Agora, eu conheço bastante o PT, tá? E eles me conhecem, né? No que depender de mim, a gente pode conversar. Depende deles agora essa conversa. Agora, não podemos ceder em pontos capitais que a esquerda defende e nós não. E com o Fernando Haddad, o senhor pretende responder essa mensagem? Eu já respondi, realmente o Brasil merece o melhor. Quais vão ser as suas primeiras medidas assim que assumir a presidência no Palácio do Planalto? Primeiro, dar posse ao Ministério, então que isso é muito importante. E temos corrido atrás de certos critérios para indicar essas pessoas, né? É o conhecimento, é o patriotismo e é também a iniciativa, né? E acredito que com esses predicados, esses ministros poderão dar conta do recado e dar uma satisfação que a sociedade merece dentro da sua área de atribuição. O senhor poderia agora aproveitar para mandar uma mensagem justamente para as pessoas que não votaram no senhor e tem alguns grupos na sociedade que dizem que tem medo do governo do senhor. O que o senhor diz para essas pessoas? Primeiro, vamos respeitar a maioria. Tá? A nossa votação representou a maioria dos votos válidos. Essas pessoas acreditaram naquilo que nós pregamos ao longo da pré-campanha e da campanha também. Então, quem não votou em mim pode ficar tranquilo que não será perseguido
e terá espaço em nosso governo. E deixe bem claro, estamos todos no mesmo barco. O Brasil está numa profunda crise ética, moral e econômica. E juntos devemos sair dessa crise. Não podemos trabalhar um contra o outro, porque seria, no meu entender, a derrota de todos. Bom, Elivaldo, o presidente eleito Jair Bolsonaro já mostra um tom muito mais brando do que o que demonstrou ao longo da campanha, nos momentos em que pôde participar ativamente da campanha e da pré-campanha para a presidência da República também, como ele colocou aí. Até porque agora ele não fala só para os seguidores fiéis dele, nem só para os eleitores dele neste primeiro e segundo turno das eleições, mas ele fala para todos os brasileiros, já que agora ele vai governar para todos os brasileiros. E né? uma postura extremamente correta e oportuna. A eleição já passou, os votos já foram totalizados. Agora, Jair Bolsonaro não é mais um postulante ao Palácio do Planalto. Ele é o presidente eleito já na fase de transição administrativa para assumir o poder em definitivo no dia 1º de janeiro. E sem abrir mão de suas convicções, quando se referiu ao adversário Fernando Haddad, à esquerda de um lado, as convicções de Jair Bolsonaro de outra, completamente distintas, diferentes, campos opostos, mas claro que com o devido respeito aos segmentos que comporão a oposição necessária e que faz parte de qualquer ambiente democrático mundo afora. O certo é que Jair Bolsonaro tem pela frente agora, como presidente eleito, os desafios elencados por ele aí nessa entrevista, Nádia, que é exatamente já negociar a reforma da Previdência no atual Congresso Nacional para pegar, digamos assim, um caminho razoavelmente pavimentado quando assumir e dar os seus retoques e resolver esse problema do déficit fiscal nas contas públicas, que já chega perto de 140 bilhões de reais. Só essa sinalização de que vai já começar mexendo na reforma da Previdência fez a economia dar uma movimentada positiva ontem. O dólar caiu, a bolsa subiu, já é o primeiro reflexo da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente vai já falar, inclusive, sobre essa transição Temer-Bolsonaro. Uma equipe está sendo montada, são 50 assessores do novo governo que devem ser nomeados. Isso é uma previsão legal, inclusive. Eles vão trabalhar lá em Brasília, junto com a equipe do presidente Temer, recebendo as informações. Nós já mostraremos para você numa reportagem do Délio Rocha, lá de Brasília.